Bom dia, meu querido, mais um sábado que o Senhor nos concede. Que o programa de hoje fale profundamente ao seu coração. É a minha oração. Quero pedir ao Senhor que Ele fale com você sobre um tema de grande relevância, o amor. Durante esses programas todos, estamos numa campanha de amor. O que mais falta no mundo é amor. Falta amor para lidar com o filho, com os pais, com o patrão, com o empregado. Falta amor para cumprimentar alguém na rua. Falta amor para enxergar o idoso que carece de uma ajuda para carregar uma bolsa de compra. Falta amor por um bichinho que está na rua sendo maltratado. Falta amor por uma criança que está numa rua e está pedindo um pedaço de pão e a gente já vê como um inimigo. É um trombadinha. Falta amor. Falta amor do político que tenta roubar o que não é seu e que pode fazer falta para a mesa de uma pessoa muito carente, uma família muito trabalhadora, mas que tem 4, 5 filhos e não dá conta de colocar o pão de cada dia na mesa. Pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o amor. Que esse programa fale com você. Liga para 10 pessoas aí, ligue e convide a refletir essa pessoa sobre o amor. Deus vai te abençoar se você fizer isso. A pessoa vai te agradecer, eu garanto. Fique com o louvor do nosso CD maravilhoso. E logo depois eu venho com a mensagem de Deus para o seu coração. Não sai daí que eu quero orar por você no final do programa. Através da comunhão com Deus, vamos ficar de pé? Serei uma bênção, levarei o que tiver com a sua Jesus família, dá amor para sua esposa, para o seu filho. Para minha casa, a vontade do Senhor governará meu lar. Cristo em minha casa viverá. Através da comunhão com Deus, através da comunhão com Deus, serei uma bênção, levarei o que Jesus me deu para minha casa. A vontade do Senhor governará meu lar. Cristo em mim. Agora racha o bico. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas do Senhor. Se reconcilia aí agora, pede perdão, aproveita. Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis, sempre confiando no Senhor, são inabaláveis. A vontade do Senhor governará meu lar. Cristo em minha casa viverá. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas. Levante as mãos aí na tua família e diga: minha família, a minha família. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas do Senhor. Profetize vitória sobre a sua vida. Venha ser impactado pela palavra de Deus e pelos louvores proféticos que abençoam todas as nações. A Quarta Profética acontece toda quarta-feira, às 19h30, sob a direção dos pastores Emerson Pinheiro e Fernanda Brum. 1 Samuel, capítulo 21. Eu quero refletir sobre o seguinte título com você hoje. O título dessa mensagem é
quando a caverna parece a única alternativa. Quando a caverna parece ser a única alternativa. Vamos ler então 1 Samuel capítulo 21, no verso 10 ao 15, nós lemos assim: Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aques lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aques disse a seus conselheiros: Vejam esse homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Davi refugia-se em Adulão e em Mispá. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e de comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Ninguém me informa quando meu filho fez acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Queridos, queria que você pedisse a Deus agora um recado para a sua vida. Queria que você dissesse: Deus, por favor, revela algo para a minha vida. Você pode fazer essa oração? Seja um pouquinho egoísta assim. Pede para você um recado. Amém? Deus, que ninguém saia daqui sem uma resposta, sem uma flechada do teu espírito no centro do coração. Em nome de Jesus, amém. Você sabe um pouquinho da história de Davi? Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas, ele cuidava do rebanho do pai dele. Enquanto ele cuidava do rebanho do pai dele, apareceu lá um sacerdote chamado Samuel, porque Deus mandou Samuel até lá. E Samuel disse para Jessé: Jessé, Deus mandou dizer que o rei atual, que é Saul, não serve mais como rei. Ele pecou contra Deus, e Deus não tem mais prazer no reino dele. Deus vai levantar um novo rei, e a boa notícia é que o novo rei é um dos seus filhos. Jessé fala: um dos meus filhos, um rei? Isso mesmo, mas eu sou um homem pobre, de uma família simples, e Deus escolheu um dos meus filhos para ser rei? Isso mesmo. Agora, então eu já sei quem é. E então ele vai e busca um filho dele, bonitão, saradão, peitoral, sarado, um cara assim, com um cara de lorde. E quando Samuel vê aquele jovem, Samuel fala: só pode ser isso aí, pinta de rei, jeito de rei, cara bonitão, cara saradão. E Deus fala assim com Samuel: Samuel, não é esse não, porque eu não vejo como um homem vê.
Você vê um monte de coisa do teu jeito. Você tem que aprender que Deus não vê o que você vê. Ele vê de outro jeito. E se você estiver conectado com Ele e aprender a buscar intimidade, relacionamento com Ele, você vai começar a ver os negócios, os relacionamentos, as possibilidades de namoro, os encontros, pela ótica do Deus eterno. Isso vai te minimizar tanto problema. Isso vai te abrir tanta porta. E então, Jessé fala, então esse filho aqui. E Deus fala, também não é. Então é esse aqui. E depois de passar por todos os filhos, e Deus dizer assim, nenhum deles é o meu candidato a rei, é o meu eleito a rei. Depois de tudo isso, então Samuel fala assim, Jessé, você não tem um outro filho, não? Então Jessé diz, eu tenho um menino, é um rapazinho, eu nem trouxe ele, porque ele é o garotinho da família, ele é o menos preparado da família, ele está lá tirando carrapato, arrancando pulga, ele está lá dando pedrada em raposa para proteger o rebanho. Eu nem imaginei, mas você quer ver o meu filho? Eu gostaria. Ele manda chamar Davi, o garoto está lá suado, trabalhando, porque Deus não gosta de gente desocupada. Deus não chama a gente preguiçosa. Deus chama a gente que quer ralar, trabalhar, servir a Deus. É um privilégio servir a Deus. É um privilégio. Tenho raiva de gente que fala assim, eu estou cansado, não. Eu estou feliz. Meu Deus é comigo, vamos em frente. Porque se você disser que você está cansado, já era. Você declarou o fim do seu ministério. Então, ele chama o garoto ajeita o cabelo, está cheio de pelo de ovelha, está todo suado, e ele entra lá, pois não, pai, quando ele entra na sala, dá de cara com um grande juiz, o grande sacerdote Samuel. Davi olha assim, na hora o Espírito Santo de Deus fala para Samuel, unge esse garoto, ele é o meu rei. Ele pega um chifre de animal com o óleo ungido, e ele unge a Davi, o rei de Israel. Você pensa o quê? Depois que ele foi ungido rei, ele fez o quê? Primeira coisa, ele foi numa gráfica e fez um cartãozinho, Davi, rei de Israel. Claro, vou tirar onda. Saiu contando para todo mundo, eu sou o rei de Israel. Não, querido. Quando ele acabou, ele sabe o que ele foi fazer? Ele voltou para terminar o serviço que ele estava fazendo. Você pode ter até um chamado, você pode ter até uma oportunidade, você pode ter até uma capacidade, mas você tem que saber aguardar no Senhor o tempo das coisas. Você precisa ter um pouco mais de prudência para saber que a gente precisa fechar ciclos para abrir novos. Tem gente que não quer ser fiel no pouco e quer se dar bem no muito. Tem gente que fica invejando os outros que realizaram alguma coisa, mas não sabe o preço que eles pagaram para chegar lá. Meus amados irmãos, Davi volta para lá normalmente. E sabe a quem que ele começa a servir? Ele começa a servir a Saul. Ele é chamado para tocar harpa, ele tocava harpa. Ele era músico. Ele tocava para Saul, e em nenhum momento ele falou assim, eu vou servir esse cara coisa nenhuma, eu fui ungido novo rei. Não, ele vai lá e humildemente, ele serve ao rei. Ele não tinha pretensão nenhuma, ele estava na dispensação de Deus, deixando Deus fazer do jeito dele, na hora dele. Meus amados irmãos, as coisas vão desenrolando, Davi fica famoso, Davi vira um general de Saul, porque ele derruba o grande Golias, e ele agora vira um general, começa a vencer batalhas, e Saul está encantado com o general que ele tem, só que ele começou a ficar tão famoso que Saul ficou com inveja dele. E Saul agora quer matar Davi de qualquer maneira, porque toda vez que você aparece, tem alguém que quer matar a sua reputação, matar o seu nome, matar o seu sucesso. E se você tiver como inimigo todo mundo que tentar fazer isso, talvez você nunca mais tenha grandes amigos. A gente tem que ter um coração em Deus e perdoador, para saber que é natural pessoas falarem de quem faz. Não faça nada, não seja nada, não conquiste nada, ninguém fala de você. Meus amados irmãos,
Agora, ele agora é perseguido, e ele agora teve que fugir. E Saul está percorrendo o reino inteiro, querendo pegar Davi e matar Davi de qualquer jeito. E a passagem que eu tenho aqui, é uma passagem que vai tratar de um momento da história de Davi, no meio dessas fugas e dessas tentativas de se esconder. Ele finalmente diz: no território de Israel, eu não consigo me esconder de Saul. Sabe o que ele faz? Ele vai em direção a uma outra terra, ele vai em direção a um outro lugar, um outro reino, pensando: lá Saul não pode me pegar. Só tem um detalhe: ele foi para lá, ele estava maltrapilho, ele não estava com roupa de general, ele não estava agora com as armas de general, só que ele foi reconhecido. E quando ele foi reconhecido, diz o texto que alguém comentou: esse aí não é aquele que detonou a gente em outras guerras? Esse aí não é aquele que tripudiou da gente, que esculachou, que venceu? E Davi, nesse momento, ele tem uma ideia, uma estratégia. Foi loucura minha vir para um terreno do inimigo. Já que foi loucura, deixa eu fingir de louco. E Davi começa a babar. E começa a riscar as portas. E babar. Imagina a cena, gente. Um camarada que era um general de Israel, agora babando. E diz o texto que a baba corria pela barba dele, e ele riscando parede, babando e tal. E alguém pegou para levar lá para o rei matar Davi. E quando o rei vê aquela cena daquele homem babando, o texto não fala se também estava fazendo muito mais coisas, mas eu acho que ele aprontou. Eu acho que ele se urinou. Eu acho que ele ficou dando peteleco na orelha, pulando, que nem um macaco. Ridículo. Quando você não pensa na estratégia de fuga do seu problema, você pode fazer um papel ridículo. E você pode ir para o terreno do inimigo. E você pode depois fazer coisas loucas. Porque quem não planeja a fuga dos seus problemas, depois para tentar consertar uma fuga mal feita, pode ter que fazer loucuras. E aí você vai se enrolar mais ainda. Ele agora começa a fingir de maluco. E aí o rei fala para ele, fala para o pessoal: gente, esse cara agora é maluco, eu prefiro deixar ele por aí maluco. Porque é humilhante para todo mundo saber que esse pessoal de Israel, que um dia venceu a gente, agora é maluco, não vale nada, é um bando de Zé Ruela. Deixa esse cara ser humilhado. Aí Davi fica fingindo de maluco, e babando e cuspindo para cima. E quando ele vê que não tem ninguém na cola dele, ele, ó. E quando ele vai embora, ele se preocupa com os pais dele. Ele vai deixar os pais dele num outro reino, em Moabe. Mas ele mesmo não tinha paz para estar ali. E ele procura um lugar para se esconder. E o lugar que ele procura é uma caverna. Querido, Davi retirou-se dali e se refugiou numa caverna. É o que nós lemos no versículo 1 do capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. O que a caverna representa? O que a caverna nos diz? A caverna é quando as esperanças se esgotam. É quando parece que tudo conspira contra você. É quando parece que ninguém acredita na gente. Nem a gente acredita na gente. É quando as melhores definições que temos para o nosso momento são: buraco, fundo do poço, está tudo perdido, já era, não tem mais jeito, fim do túnel. Em resumo, a caverna significa depressão. Porque a pessoa deprimida pode ter todas as possibilidades ao redor dela, mas ela acha que é o fim do túnel, não tem mais jeito.
Ela tem dinheiro, ela tem amigos, ela tem gente que a ama, ela tem uma boa casa, ela tem uma boa família, mas ela compreende dentro dela que o fim do túnel chegou. A caverna é um simbolismo claro da depressão, doença de causas variadas que podem ser emocionais e físicas, tem sintomas bastante nocivos para a vida e para a alma, e provocam cansaço, desânimo com a vida, desejo de fuga da realidade. E muitas vezes a depressão gera também a criação de um mundo paralelo. A gente começa a enxergar as coisas dentro de uma ótica nossa. A gente começa a achar que gente não gosta da gente, a gente começa a achar que gente está roubando a gente começa a achar que tem gente que não quer nos apoiar, e a gente começa a criar um mundo paralelo, porque a depressão também faz com que a gente veja tudo de forma negativa. Eu não sei se na sua vida existe alguma coisa assim hoje. Eu não sei se tem alguma área da sua vida que parece que você está na caverna, ou se toda a sua vida está na caverna, porque você está desanimado, você está em depressão, você está angustiado, desesperançoso sobre esse tema, ou sobre a sua própria vida. O que nos leva para a caverna? O que pode levar alguém que não está a entrar? E o que pode levar alguém que está na porta e mais profundo da caverna? Primeira coisa, preocupação com a vida material. No capítulo 19, volta um pouquinho, no versículo 9 e 10, nós lemos assim: mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul, quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se, e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar na mesma noite. Queridos, Davi está desempregado, Davi está sem fonte de renda, Davi está fora dos seus relacionamentos, onde ele poderia procurar algum tipo de ajuda. Quando ele foge, ele não tem mais nada que mantenha a sua vida em estabilidade, o seu mínimo necessário para a sua sobrevivência. Nós estamos vivendo um tempo em que muito se fala de crise no país, e infelizmente muita gente ficou desempregada mesmo. Mas aqui na igreja a gente adotou um lema: crise, decidi não participar. Crise, decidi não participar. Aqui na igreja adotamos esse lema, por quê? Porque vamos fazer da crise a nossa oportunidade de rever a otimização dos processos da nossa vida, a otimização dos processos do nosso trabalho, de reavaliar nossos relacionamentos com os nossos funcionários, com os nossos patrões, com a nossa família. Crise, decidimos não participar, mas pegar carona nesse momento de reflexão para crescer. Que o amor do nosso Senhor esteja sobre a sua vida e a sua casa. O programa Tempo de Reconstruir continua amanhã às 8 horas da manhã. Eu quero convidar você a estar aqui conosco. Hoje à noite temos a programação dos jovens, o Biuam, uma programação muito jóia, mas muito jóia mesmo. Você não vai se arrepender de estar com a nossa juventude. E o pastor Randerson Israel, homem de Deus, estará pregando a mensagem do Evangelho para o seu coração. Traga o seu filho, você que já tem filhos adolescentes, jovens, traga o seu filho, invista neles, vale a pena. A nossa igreja fica aqui no condomínio Pontões, na Barra da Tijuca. Quem pega o BRT fica quase na porta da igreja. Desceu do BRT Pontões Barra Sul, são cerca de 50, 60 metros que você vai andar apenas, já está na porta da igreja. É imperdível o Biuam, todo sábado às 7h30 da noite. Você é meu convidado. E amanhã temos 2 cultos, um culto às 11 da manhã e um outro às 19 horas. Se você estiver conosco, para mim será uma grande alegria. Nossa equipe pastoral, nossos irmãos estarão lá de braços abertos para dar um grande abraço, um apertado abraço em você. Queria pedir também a sua ajuda. Você que pode colaborar conosco, entre no site tempodereconstruir.tv. Lá você tem a opção de contribuição e você pode contribuir com boleto bancário, com cartão de crédito ou saber as nossas contas
para um depósito em conta corrente. Esse programa só está no ar porque tem gente para apoiar. Seja um dos apoiadores. Os apoiadores de projetos de Deus sempre são gratificados. Deus quer cuidar das suas coisas. Cuide das dele. As dele, para você, são mais fáceis. Por quê? Porque Deus te dará a força para fazer o que é a obra dele. Mas as suas coisas, que podem ser muito mais difíceis, você muitas vezes dependerá exclusivamente daquele que pode fazer o milagre, porque as suas forças serão insuficientes para reverter uma doença, para abrir uma porta de emprego num tempo de crise. Meu querido, confie em Deus e o mais Ele fará. Eu conto com a sua presença numa das nossas programações, conto com a sua audiência no nosso programa de amanhã às 8 horas da manhã e conto também com a sua vivência conosco num sonho de transformarmos a nossa cidade e o nosso país, arrancando a corrupção, arrancando a mediocridade, arrancando o ódio e promovendo o amor. Que Deus nos abençoe. Até amanhã. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de